O que Jesus quis dizer quando ele disse: Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim? Jesus: Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão da Montanha, focou nos corações de seus ouvintes. Ele direcionou seus discípulos como a audiência. Pode parecer incomum ouvir que até Nosso Senhor Todo-Conhecedor admite não saber algo ou alguém. No entanto, Jesus se refere a um tipo de conhecimento que se relaciona com relacionamentos pessoais, em vez de conhecimento intelectual. À medida que Jesus conclui seu Sermão da Montanha, ele fornece uma última advertência sobre a verdadeira fé. De acordo com Jesus, haverá falsos profetas cristãos que se disfarçarão como indivíduos inofensivos. Mateus 7:15, Bíblia Amplificada. Cuidado com os falsos profetas, mestres que vêm até vós vestidos de ovelhas, parecendo gentis e inocentes, mas interiormente são lobos vorazes. Mesmo que usem linguagem religiosa e exibam poder, eles não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Mesmo que alguém pareça ser um cristão para os outros, ainda pode ser considerado um malfeitor por Deus e ser afastado de sua presença, conforme declarado no versículo 23. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele serão capazes de entrar no céu. O importante não é que conheçamos a Deus até certo ponto, mas que Deus tenha conhecimento de nós. Como Paulo explicou, aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. O Senhor apacenta o seu rebanho como um pastor. Isaías 40:11, e ele conhece quem são as suas ovelhas. João 10:14. Eu sou o bom pastor e conheço sem qualquer dúvida os que são meus, e os meus conhecem-me e têm um relacionamento pessoal profundo comigo. Aquelas palavras sombrias: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, mostram que Jesus é verdadeiramente onisciente. Ele não os conhecia no sentido que conheceria se fossem seus seguidores, mas ele conhecia seus corações. Eles estavam cheios de iniquidade. A condenação de Isaías à hipocrisia se encaixa bem nesse grupo. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Os malfeitores que Jesus não conhece são falsos cristãos e falsos mestres. Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Jesus adverte que um dia ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: Eu nunca vos conheci. Deus não se alegra em enviar pessoas para o inferno. 2 Pedro 3:8, Bíblia Amplificada. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns consideram a lentidão, mas é extraordinariamente paciente para convosco, não desejando que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No julgamento, eles tentam se justificar como dignos do céu, com base em suas obras, mas não funcionará. Embora reivindiquem fazer todas essas boas obras em nome de Cristo, falharam em fazer a única obra de Deus que conta, ter fé naquele que Ele enviou. E assim Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna dele. Um comentarista bíblico popular observou: este aviso de Jesus se aplica às pessoas que dizem Senhor, Senhor, e ainda assim sua vida espiritual não tem nada a ver com sua vida diária. Eles vão à igreja, talvez cumpram alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e contra o homem como qualquer outro poderia. Há aqueles que falam como anjos, vivem como demônios, que têm a língua suave de Jacó e as mãos ásperas de Esaú. Jesus afirmou ser aquele com quem as pessoas devem enfrentar no dia final do julgamento e é justamente chamado de Senhor. Isso deve ter sido uma afirmação impactante para alguns. Havia um professor pouco conhecido vivendo em uma área remota que acreditava que seria o juiz final de todas as pessoas no futuro,
Ao dizer, naquele dia, Jesus chama nossa atenção para um dia vindouro de julgamento para todos os homens. Qual é o principal objetivo de sua vida? Você pensará tanto nele naquele dia quanto faz agora? Você se considerará sábio por tê-lo perseguido? Você pensa que pode defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo então, quando todas as coisas na terra e no tempo se transformarem em nada? Senhor, Senhor, não fizemos nós. As pessoas das quais Jesus falou aqui tinham feitos espirituais impressionantes. Profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitas maravilhas. Embora essas coisas sejam grandiosas, eles não valorizam a verdadeira comunhão e conexão com Jesus. Significativamente, até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram realmente um relacionamento de amor e comunhão com Ele. Lemos: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No final, a salvação é baseada em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas confessar verbalmente ou confiar em obras espirituais. É nossa conexão com Ele, pelo dom da fé que Ele nos dá, que garante nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes obras não significam nada. Que palavra terrível! Que separação terrível! Apartai-vos de mim, do próprio Jesus, a quem proclamastes em união com quem sozinho a vida eterna é encontrada. Pois, unido a Cristo, tudo é céu. Separado dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz. As chaves estão em suas mãos. Partir de Cristo é o próprio inferno do inferno. É a base de toda a miséria dos condenados. Ser cortado de toda esperança de benefício de Cristo e sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer Senhor, Senhor e reivindicar a crença não é suficiente. É necessário também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um léxico religioso, memorizar versículos da Bíblia e hinos religiosos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo têm o Espírito de Deus habitando neles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de entender e seguir a vontade do Pai. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Uma vez que a porta é fechada, ela nunca se abrirá novamente. No entanto, algumas pessoas se apegam à esperança de que a porta possa se abrir, mas não há nada nas Escrituras que justifique tal expectativa. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7, 24, 27. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem sobre eles. Cristo pregava agora a uma multidão mista e assim os separa um do outro, como fará no grande dia, quando todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir a Cristo não é apenas ouvi-lo, mas obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal. Nossa profissão de fé em Cristo será testada perante Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé por meio de sua obediência não terão nada a temer. Se fundamentada na rocha, sua casa permanecerá. Para aqueles que professaram confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos ignorar levemente este sermão, pois foi Deus quem nos deu. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Mateus 7, 28, 29, Bíblia Amplificada.
Quando Jesus terminou de falar estas palavras no monte, as multidões ficaram espantadas e impressionadas com seu ensino, pois ele estava ensinando como alguém que tinha autoridade para ensinar inteiramente por sua própria vontade e não como seus escribas, que confiavam em outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente e é provável que mais tenha sido dito do que o que está escrito aqui. Agora, eles estavam espantados com essa doutrina. Tememos que poucos deles tenham sido levados por ela a segui-lo, mas eles estavam cheios de admiração no momento. Ele proferiu seu discurso com um tom de autoridade. Suas lições eram lei, sua palavra, uma palavra de comando. Cristo sobre o monte mostrou mais verdadeira autoridade do que os escribas nos assentos de Moisés. Então, a questão é como servir a Deus aceitavelmente. É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos e, ainda outra coisa, servir a Ele de acordo com o padrão ou maneira que Ele deseja. Lembra quando ele disse a Saul que a obediência é melhor que o sacrifício? Isso significava que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas de acordo com sua própria vontade conhecida. É importante distinguir entre essas coisas porque muitas pessoas afirmaram veementemente que andaram com Deus e fizeram sua vontade, apenas para que Deus diga: apartai-vos de mim. Em primeiro lugar, venha com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma compreensão profunda de como Jesus orava. Não estávamos lá para ver, mas agradeçamos a Deus pela Bíblia. Hebreus 5:7. Nos dias da sua vida terrena, Jesus ofereceu tanto petições específicas quanto súplicas urgentes, pelo que ele precisava, com choro e lágrimas fervorosas, àquele que sempre foi capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua ausência de pecado e sua determinação infalível de fazer a vontade do Pai. Ou nos é dito porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5:7 se refere ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani, e esta é a descrição do que aconteceu naquela época. Submissão reverente, portanto, consiste em dizer ao Pai: não como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Consiste em renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como padrão. É claro, o que chamamos de oração do Senhor. Em parte desta oração, ele incluiu este mesmo princípio. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vem a Deus. Você precisa dizer: seja feita a tua vontade. Aquelas palavras simples significam que você está dizendo: se minha vontade não está alinhada com a tua, então eu deixo de lado minha vontade. Você está dizendo: quando nossas duas vontades entram em conflito, deixe a sua ter livre curso. Em segundo lugar, seja genuinamente dedicado a Deus. Dedicação fala de comprometimento do coração que não é facilmente desconectado ou desencorajado. 2 Crônicas 15:14-15. Além disso, fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com gritos, trombetas e com chifres. Toda Judá se alegrou com relação ao juramento, pois haviam jurado com todo o coração, e o buscaram sinceramente, e deixaram que o encontrassem. Então o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. É essencial ver que eles encontraram seu descanso após sua genuína dedicação a Deus, da mesma forma que podemos encontrar verdadeiro descanso quando fazemos uma escolha de ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua cobertura, e esse compromisso absoluto do coração o agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é apenas natural carregar sua presença e, portanto, ver suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas chamadas pelo nome de Deus
porque são frequentemente vistas em sua casa, têm corações que estão tão longe do Deus vivo. Em terceiro lugar, devemos ser sacrificiais em nossa caminhada e trabalho com Deus. A mordomia a Deus requer um certo nível de sacrifício. Isso porque, às vezes, a obediência pode ser inconveniente para nossa carne, mesmo que seja necessária para andar nas bênçãos de Deus no futuro. O sacrifício geralmente envolve nosso tempo, habilidade, energia e recursos para ver que o reino de Deus avança na terra. Daniel vem à mente quando falamos sobre esse tipo de sacrifício. Ele deixou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Ele desafiou essa ordem porque estava pronto para sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem ele serve. Abraão também sabia como era servir a Deus. Oremos. Pai, sou grato por todos os privilégios que já me deste. Obrigado pelas oportunidades de buscar o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, peço pela graça de te servir aceitavelmente, com alegria, dedicação e compromisso. Amém.